Por aqui a gente muda de assunto porque a Comissão de Segurança Pública do Senado deu sinal verde para o Pacto Nacional de Fortalecimento e Valorização dos Profissionais da Segurança Pública, que agora segue para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto, proposto pelo senador Marcos Duval e aprimorado por emendas do relator Jorge Cajuru, busca melhorar salários, condições de trabalho, saúde e formação dos profissionais da área, incluindo os policiais, bombeiros e guardas municipais. Com 26 ações previstas, o pacto abrange desde a reestruturação salarial até a promoção de cursos de capacitação e medidas para o bem-estar dos trabalhadores e seus dependentes. Além disso, alinha-se às políticas nacionais de segurança pública, visando aprimorar a eficácia e a dignidade da profissão. Está aí projeto para melhorar a vida do policial, do guarda civil, do bombeiro, policial militar, policial civil, salário, capacitação, treinamento. É um caminho, Leandro Ferreira? Sem dúvida. Sem dúvida, a gente tem que valorizar toda a melhoria nas condições de trabalho de todas as categorias e particularmente nas categorias que estão mais expostas, como a de profissionais da segurança pública, né? Profissionais que a gente, claro, tende a pensar no policial que está numa situação de risco, mas tem, como diz o projeto, né? O bombeiro, ele tem o policial que está responsável ali nas carceragens, né? Nos presídios, e acho que todos eles estão expostos a condições que não são boas salarialmente, e não é por acaso que a gente vê tantos e tantos casos de bicos de policiais, né? Tantos e tantos casos. A gente noticiou recentemente aqui um aumento dramático no número de suicídios de policiais, né? E boa parte das razões identificadas para isso são de excesso de escala, né? Excesso nas escalas, ou o cara que não tem descanso, porque mesmo quando tira férias da corporação, está lá fazendo o bico para complementar a remuneração. Então, é importante a gente ver o profissional da segurança pública como o trabalhador que ele é, e por isso garantir dignidade, proteção, né? E, se possível, um maior número, uma ampliação do número e dos efetivos, né? Para que seja possível distribuir melhor a carga de trabalho desses profissionais. E aí, a sua avaliação, Ricardo Rous? Olha, acho que é um projeto interessante, é um pacto, né? Interessante, que a gente tem que realmente trabalhar a valorização, cada vez mais a profissionalização de todos os nossos profissionais ligados à área de segurança pública, assim, discutindo questão salarial, enfim, treinamento, reforço, inteligência e tal. Porém, a gente tem que saber o seguinte, de onde vai sair esses recursos? É muito importante isso, porque os estados estão enforcados, como? Os estados estão devendo, a maioria dos estados brasileiros estão com déficit imenso, então é muito legal, o pacto é muito importante, essa discussão séria tem que ser profundamente discutida no Congresso Nacional, mas a gente também tem que ter, acredito que junto ao governo federal, que é o ente que hoje fica com a maior parte do bolo do dinheiro dos nossos impostos, da arrecadação nacional, de onde vai vir o dinheiro para financiar todo este projeto. Essa é a grande discussão, porque se colocar isso apenas no papel e jogar isso para os estados, nós vamos ter um grande problema, porque os estados estão com poucos recursos, a maioria dos estados brasileiros estão com pouco recurso, aí vai ser mais um projeto bonito no papel, mas que não funciona na prática. Essa é uma diferença, né, Deise Chocari? Daquilo que é bonito no papel, na cartilha, um site bonito, um slogan, uma foto, né, um nome de marketing bem elaborado e a ponta da linha, né? Será que, de fato, depois desse projeto, se ele for adiante, teremos policiais valorizados? Resolveremos, enfim, o nosso problema de desvalorização do policial? Deise Chocari. O Kobayashi sabe que eu vi essa matéria e eu pensei, nossa, isso daqui é um sonho sendo realizado, né? Tá tudo perfeito aqui. É o artigo 5º da Constituição, né? Todo mundo tem direito a lazer, a moradia, até a saúde. Até a saúde, enfim. Há até uma emenda para incluir no artigo 5º o direito à felicidade. Exato. Aí resolve de vez o problema, todo mundo vai ser feliz. E aí, ainda mais depois de um ano, né, em que no ano passado a gente viu aquela crise da segurança pública na Bahia, e aí a gente teve um anúncio de um pacote na segurança pública de 900 milhões, né? De repente a gente vê uma notícia dessa. Nossa, então era tão simples assim, era tão fácil. Mas a gente tem que lembrar que, bom, pelo menos foi demonstrada uma boa vontade, né? Eu espero que
que isso siga sendo debatido, pelo menos, porque nem esse debate a gente tem aqui no Brasil. A gente tem que lembrar que no ranking de 163 países, o Brasil está na colocação 132 no ranking da paz. Então, o Brasil ainda é um dos países mais violentos do mundo. A gente teve, em 2023, 40 mil mortes violentas no Brasil, né? Os nossos números, eles seguem aumentando. No estado de São Paulo, no ano passado, esse número por morte violenta diminuiu. Mas é óbvio que a gente espera. Eu acho que o grande problema do Brasil hoje é a segurança pública. Eu duvido que exista uma cidade no Brasil onde as pessoas possam apontar: eu vivo aqui em segurança, eu consigo sair na rua em segurança, eu consigo olhar o meu celular na rua sem medo dele ser roubado. Isso não existe. A segurança pública no Brasil, ela não existe, né? Então, óbvio que a gente olha um projeto desses, vê com muitos bons olhos, mas também, como o Ricardo apontou, existe sim uma incredulidade, porque se fosse tão perfeito assim, que tivesse feito alguma coisa antes. E a gente não vê nem o debate da segurança pública, né? A gente vê outros debates paralelos surgindo, como unificar secretarias, ministério com secretaria, e o verdadeiro problema não é discutido, né? Mas que bom, tomara que esse sonho seja realizado, né? João Belucci. Kobayashi, é claro que a gente é a favor de que as forças militares sejam robustas, estejam aptas a defender o Brasil, inclusive. Na minha visão, a gente está num cenário pré ou durante uma terceira guerra, podemos dizer, porque até durante a Segunda Guerra Mundial, ninguém entendeu que estava durante a Segunda Guerra Mundial até isso conflagrar de vez. Então, pode ser que futuramente olhemos e falemos, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, foi lá que começou. E o Brasil precisa estar preparado para defender. Agora, o ponto é que os militares já têm várias benesses que o cidadão comum não tem na legislação. Eu estou olhando aqui uma matéria de 2020 que diz que o número de generais inativos é 60 vezes maior que os ativos e ganham a aposentadoria na íntegra. Um tempo atrás, no Rio de Janeiro, se estimava que havia mais coronéis inativos do que ativos, e o salário é o mesmo. Então, assim, é um alto custo que a sociedade precisa discutir isso enquanto sociedade. O que a gente quer? Que esse custo enorme é uma atividade de risco, demanda algumas benesses, só que assim, essas benesses não tem para o cidadão comum, que no final do dia é quem paga tudo. Então, é preciso discutir essa questão da aposentadoria militar, todos os temas que envolvem os militares, e investir mais no militarismo efetivo ali de dia a dia. Inclusive a questão das polícias, se vai unificar a Polícia Civil e Militar, porque elas são muito diferentes, né? Todo mundo já teve experiência de ir numa delegacia da Polícia Civil, ver o quanto é sucateado, ao passo que a Polícia Militar tem vários equipamentos de última geração. Então, precisa discutir a questão do policiamento em si. Agora, o que os militares possuem mais benefícios que o resto da população, isso é evidente. E é triste, porque essa população que paga a conta. Você é contra, então, aposentadoria integral para coronel, sim, aposentado? Com toda certeza, porque a população no geral não tem isso. Então, por que deveria se ter, para o militar? Você sabe que uma das justificativas para o militar ter essa aposentadoria especial, primeiro, um tempo de serviço reduzido. Reserva, né? Isso. Fica na reserva por algum tempo, né? Aqui em São Paulo, geralmente 5 anos, e depois é que é reformado. E aí ele pode descansar. Mas por essa questão e também pelo fato de que é uma atividade de risco, Rose, e que é mais ou menos uma premiação. Se você sobreviver a 30 anos de serviço trocando tiro, então você ganha como prêmio e descansar recebendo como se estivesse na ativa. Como é que você vê essa discussão, Ricardo Rose? Olha, eu acho que existe uma outra discussão que me chama mais a atenção, que é a questão da pensão. É um outro ponto ainda, que eu acho que ela é muito mais complexa que necessariamente ele receber. Acho que o Belucci tem razão no que está falando. O que você é contra a pensão? A pensão de filha solteira, né? Porque filha solteira. Mas acabou já isso aí. Acabou, isso mudou já há um bom tempo. Tem novas parlamentares, mas tem um estoque. Exatamente, tem um estoque, tem impacto. Só aquelas que já recebiam tinham direito adquirido, e aí não pode tirar de quem, quando o militar faleceu, tinha isso como muitas delas em união estável, né? Que a lei falava em casamento. Isso, exatamente. Aí é fraude, né? Aí é fraude. A mulher, em vez de casar, vive em união estável escondida para não perder a pensão. Você queria complementar, Ricardo? Eu acho que tem sempre espaço para discussão, Koba. Então, se puder ajustar e não ser integral, ser parcial, mesmo que tenha essa questão do risco, que é importante. Então, a gente tem que valorizar de alguma maneira quem se submeteu a todo esse risco para defender a sociedade, mas talvez a gente possa trazer para um pé de igualdade maior junto com a realidade da sociedade brasileira. Mas, nesse debate, tem preconceito contra o militar também, ô Leandro Ferreira? Ou não? Eu acho que tem desigualdade dentro das carreiras militares. Esse é outro ponto importante, porque se você pegar esse custo que os colegas estão falando que, de fato, é proibitivo nas condições atuais,
né, esse custo ele é com as altas carreiras, né, ele é com as altas patentes, né, o soldado, o cabo, né, que está na ponta, e tenho certeza que muito mais gente tem capacidade maior do que eu para fazer esse debate, ele não tem o mesmo nível de valorização salarial ou de soldo, né, como se refere nesses casos dos militares, do que tem, por exemplo, os comandantes das forças, né? Então, eu acho que há uma desigualdade intra-carreira militar que precisa ser abordada para justamente reduzir os preconceitos em relação a isso, Koba.